Olá, um ótimo dia para você e seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então para o terceiro e quarto parágrafos da Halachá de número 7 de Hilchot Deot, capítulo 7. O texto continua então o tema da vingança, que é uma prática proibida pela Torá. Diz assim: o que significa se vingar? Uma pessoa pede a um colega: empresta-me teu machado. Ele responde: me recuso a emprestá-lo a ti. No dia seguinte, a pessoa que recusou precisa tomar emprestado um machado de seu colega. Ele o solicita: empresta-me teu machado. O último responde: assim como não o emprestaste a mim, não o emprestarei a ti. Isso é considerado como se vingar. Ao contrário, quando vem pedi-lo, deve dá-lo a ele de coração pleno, sem repagar o que ele fez. O mesmo se aplica a outras instâncias semelhantes. Assim, o rei Davi, proclamou acerca de suas qualidades exemplares: se paguei com mal ao que tinha paz comigo, antes livrei aquele que sem motivo era meu adversário. Isso em Tehillim, em Salmos, capítulo 7, verso 5. Meu comentário: muitas pessoas pensam que a ideia de pagar o mal com o bem e de não se vingar é algo que vem de outras religiões posteriores. Mas, na realidade, esse ensinamento é um ensinamento judaico muito antigo e tem sua origem justamente na proibição do ato de vingança. Vingar-se não é somente fazer o mal a uma outra pessoa de uma maneira mais explícita, mas também quando nós agimos para com o outro, baseados numa raiva que nós nutrimos do outro, e por causa dessa raiva, então, nós fazemos alguma coisa ou nós nos recusamos a fazer alguma coisa. Repare, a vingança, então, ela pode ser ativa ou ela pode ser passiva. De propósito, o exemplo de Rambam, de Maimônides, se concentra numa forma de vingança passiva. Por quê? Porque é mais comum as pessoas pensarem na vingança ativa. Dar o troco a uma pessoa, seja fazendo algo ou deixando de fazer algo, é considerado uma forma de vingança e não é adequada ao caráter daquele que deseja viver de acordo com a Torá, que deseja viver nos caminhos do Eterno. Como então nós devemos agir? Será que devemos fingir que não temos raiva do outro? Não, é claro que não. Nós vimos em alguns estudos anteriores da Halachá que se o outro fez alguma coisa, causou mal a nós, então o que nós devemos fazer, se estamos aborrecidos, é conversarmos com o outro, é dizermos: olha, você me fez isso, 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 e buscar uma exortação. Isso se for um tipo de raiva que se arraigou nos nossos corações e está nos deixando amargurados. O que nós não devemos fazer é agir em cima disso e, ao invés de buscar o diálogo, ao invés de buscar conversar e expor a situação para o outro, o que é que nós fazemos? Buscamos dar o troco nas nossas ações, seja nos recusando a fazer alguma coisa, seja buscando fazer alguma coisa ativamente. Repare, isso não significa que sempre que o outro pede alguma coisa de nós ou vem atrás de nós, nós devamos fazer ou ceder aos desejos e aos caprichos do outro. Poderia, por exemplo, a pessoa a quem Maimônides se referiu até mesmo deixar de emprestar o seu machado para o colega se fosse por um outro motivo que fosse um bom motivo. Poxa vida, ele está sempre querendo se aproveitar de mim. Ele resolveu não ter um machado e fica aqui usando o meu e só gasta o meu machado que está quase cego, quando na realidade ele é folgado, ele não quer comprar um machado. Repare, isso poderia até ser um bom motivo para não emprestar um machado. A questão aqui não é não emprestar o machado. A questão aqui é por que não se empresta o machado. Movido por uma raiva vingativa, movido por um desejo de revanche, de dar o troco. Esse é o problema, não é o ato em si de não emprestar. Porque muitos atos podem ser justificáveis ou não,
dependendo das nossas intenções, dependendo do que está dentro do nosso coração. E esse sentimento revanchista de dizer agora também ele vai ver, a próxima vez quero só ver quando ele precisar disso, disso, disso. Quero só ver quando ela quiser isso, assim, assim, assado. Esse tipo de sentimento é um sentimento negativo que vai fermentar o seu coração, que irá trazer coisas negativas sempre aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, às suas ações, e irá contaminar a maneira como você age. Contaminando a maneira como você age, isso não se restringirá ao relacionamento com essa pessoa, não. Muito pelo contrário, isso acabará tomando outras dimensões, porque se não buscamos uma outra alternativa, uma outra solução, então certamente que acabaremos cada vez mais desviados do foco. Porque é uma questão de se habituar com práticas negativas. Portanto, se você está magoado com uma pessoa, essa pessoa vem te pedir algo emprestado, por exemplo, como no caso aqui do exemplo citado pelo Maimônides, você deve emprestar, não deve agir de forma revanchista e no momento adequado irá procurar a pessoa e falará: poxa vida, olha, eu fiquei chateado com você ontem por causa disso e disso e disso. E aí sim, resolverá o problema, resolverá a questão. Até porque revanche não tem fim. Revanche acaba sendo responsável por criar um clima de contenda que pode custar muito caro para a própria pessoa que nutre o revanchismo. É fundamental, portanto, cortar o mal pela raiz e procurar agir de uma maneira positiva. Como disse Davi, como disse Davi, buscar até mesmo livrar aquele que sem razão se colocou como seu adversário. Isso, inclusive, é uma estratégia de inteligência. Se você busca fazer o bem para com aquele que se coloca na posição de seu adversário, você tem a chance, inclusive, de ganhar um amigo, de envergonhar um adversário ao trazê-lo, na verdade, para o seu lado. Claro, isso não significa tolerar tudo, isso não significa aceitar tudo, isso não significa ser feito de capacho. Isso significa apenas que a maneira de se defender, de se colocar, de dizer não, de se impor, não é através da vingança. Lembremos disso para que a nossa vida espiritual possa progredir não apenas nos momentos em que nós estudamos, mas sim a cada ação do nosso dia a dia. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.